Glória a Deus, é muito bom estar em comunhão com os irmãos, amém, igreja? Que Deus abençoe meus irmãos. Hoje nós vamos estar um pouquinho atrás da palavra do Senhor. A respeito, meus irmãos, da doutrina, a doutrina esquecida. Muitos estão se esquecendo da doutrina, meus irmãos. Glória a Deus, nossa doutrina, o firme fundamento da nossa fé em Cristo é viver a doutrina da palavra. Viver, meus irmãos, o que verdadeiramente a palavra nos ensina, a nos instruir, a nós caminharmos firme, meus irmãos, perseverante na doutrina de Cristo, a qual, meus irmãos, que ela não muda, meus irmãos. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece firme para toda a eternidade, para todo sempre. Temos que permanecer firme com Jesus, temos que permanecer firme na palavra, na doutrina de Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos que já estão aí, já ao vivo, compartilhem. Amém? Glória a Deus. Aqueles que não foram inscritos, se inscreva. Que Deus possa abençoar fortemente, poderosamente, em nome de Jesus. Aqueles que não foram inscritos, se inscrevam, meus irmãos, para participar também da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Doutrina esquecida. Muitos estão se esquecendo da doutrina. Muitos, meus irmãos, dizem que doutrina, glória a Deus, começaram até a colocar nome. É doutrina de homem, é doutrina de mulher, é doutrina não sei de quê, é doutrina não sei de quê. Mas a doutrina verdadeira, meus irmãos, é a palavra. Se alguém trouxer outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. O evangelho verdadeiro que traz a salvação para a vida eterna, meus irmãos, é a doutrina de Cristo. A doutrina do corpo, da alma e do espírito, de viver plenamente santo, irrepreensível, até a volta do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Temos que viver uma vida santa, meus irmãos, com Jesus. Santificar a nossa vida para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Não podemos parar, meus irmãos, temos que prosseguir. Jesus está voltando. 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia, glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 3. A doutrina que muitos se esqueceram, muitos estão se esquecendo da doutrina da palavra. Não tem outro fundamento, meus irmãos, além desse. Esse é o único. Se ainda que descer um anjo do céu, trazer outro evangelho além do que já está posto, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Glória a Deus, o evangelho verdadeiro, meus irmãos, consiste na palavra do Senhor. Essa é verdadeiramente a doutrina de Cristo. A doutrina que ele nos ensina a andar, que muitos estão se esquecendo do Santo Evangelho, muitos estão se esquecendo da doutrina de Cristo. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, Jesus nos diz na sua palavra, glória a Deus, livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, glória a Deus, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus também o destruirá. Ou seja, meus irmãos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o corpo, o templo e morada do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, glória a Deus, o corpo de Deus, que é o teu corpo, que é o meu corpo, que o Espírito Santo habita, Deus também vai destruir. Não podemos destruir o corpo de Deus, o templo de Deus, que somos o nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós carregamos o Espírito Santo sobre esta terra. Quando nós andamos, nós não andamos só, nós andamos, mas o Espírito Santo anda com nós. Por onde nós entrarmos, onde nós saímos, o Espírito Santo está junto com nós. Amém, meus irmãos? Então nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas se alguém destruir o templo e morada do Espírito Santo, Deus também destruirá em nome de Jesus. Amém? Abra também comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu não tenho que continuar, meu irmão, porque esse estudo é muito forte, é comprido, não pode parar, tem que continuar, amém?
Nós temos que deixar menos uma hora aí para os irmãos aprender da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Glória a Deus, aleluia. Procura a Bíblia aí, procura, glória a Deus, aí glória a Deus, o caderno, para anotar a palavra do Senhor. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa tudo anotadozinho aí que vai servir para edificação tua e vai servir para você compartilhar com mais pessoas, alcançando almas, amém? 1 Coríntios, capítulo 6, verso número 19, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Ou seja, o nosso corpo é para glorificar a Jesus. O nosso corpo é para glorificar o nome do Senhor. O nosso corpo não é templo de sensualidade, nem para exibir. Não, meus irmãos, mas o nosso corpo é para mostrar o poder de Deus em nossas vidas. Como se comportar um santo de Deus. Como se vestir um santo de Deus, uma santa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Como ele andar com decência, com pudor e com ordem. Glória a Deus, não ser chamativo para o pecado, para a sensualidade. Não ser instrumento, nosso corpo não é para ser instrumento de sensualidade para quem nos olha. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que ser santo como Jesus é santo. Deus nos chamou, não foi para imundícia. Deus nos chamou para nós ser santo. E quem despreza a santidade, a doutrina de Cristo, despreza não a homens, mas despreza ao próprio Deus, que nos chamou para a santificação, que nos chamou para a santidade. Deus te chamou, Deus nos chamou para nós ser santo, como Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Louvado, que Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí agora. Compartilhe, coloque nos grupos, para que mais vidas sejam alcançadas através dessa palavra que é muito forte. O que o Espírito de Deus trouxe nessa tarde, meus irmãos, para nós alertar acerca da doutrina que está esquecida. E nós não podemos esquecer do Santo Evangelho. Glória a Deus, que é o firme fundamento de tudo, a base de tudo é a palavra de Deus. Temos que estar firme, perseverante nessa palavra. Louvado seja Deus. Compartilhe, meus irmãos, compartilhe. Glória a Deus, o vídeo para que mais almas sejam alcançadas. Amém? Então o nosso corpo, glória a Deus, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Quem despreza aí não despreza a alma, despreza a Deus. Quem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus, meus irmãos. Está desprezando a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que se comportar como um servo de Deus, como uma serva de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, dando bom testemunho na rua, por onde você passar, por onde você for. Não com o teu corpo como um instrumento de sensualidade, instrumento para chamar a atenção, não, meus irmãos. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar, diga glória a Jesus. Deus abençoe nossos irmãos que estão já, glória a Deus, escrevendo aí. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus, que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 22. Deuteronômio, capítulo 22. Glória a Jesus, glória a Deus. Deuteronômio 22. Oh, maravilha, Deus. Glória. É forte, meus irmãos, muito forte. Glória a Deus. Deuteronômio 22. Amém? Deuteronômio 22, verso número 5. Deuteronômio 22, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não haverá traje de homem na mulher, nem veste de homem
glória a Deus, não haverá traje de homem na mulher, nem veste de homem traje de mulher, em traje de mulher, porque qualquer que fizer isto é abominação ao Senhor teu Deus. Olha aí. O homem não é para vestir roupa de mulher, e nem a mulher para vestir roupa de homem. O nosso corpo não é para ser instrumento de desejo, através de uma calça apertada, de uma calça justa, né? Até mesmo para os homens, que hoje, meus irmãos, está uma moda, né? A moda do capeta. Eles pegam uma calça apertada e veste, mostrando toda a moldura do corpo, meus irmãos. Uma roupa colada, uma camisa colada, mostrando o corpo, sendo instrumento de sensualidade para aqueles que estão olhando, meus irmãos. Então, nosso corpo não é para isso. Nosso corpo, meus irmãos, é para exalar a essência de Deus. Quantos homens, meus irmãos, estão vestindo roupas dessa forma, trazendo a sensualidade? E quantas mulheres estão vestindo calça, meus irmãos? Calça, mostrando todo o corpo, toda a volta do corpo. E muitos deles, meus irmãos, quando se convertem, ainda depois de convertido, que estão na casa de Deus, continuam vestindo roupas, a saia, troca a calça pela saia, mas a saia é apertada. A saia é tão apertada e fina, meus irmãos, que dá de ver toda a marca do seu corpo, até a calcinha dá de ver a marca da calcinha por causa da roupa tão apertada, meus irmãos. Está sendo chamativo. Está desagradando a Deus muito, meus irmãos. Está muito desagradando o Senhor. Deus não quer isso, meus irmãos. Deus quer que nós se comportemos como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Glória a Deus, com a decência. Não haverá traje de homem e mulher, não haverá traje de mulher e homem. A roupa da mulher é feita para a mulher, a roupa do homem é feita para o homem. Nós vivemos uma bagunça tão grande hoje, meus irmãos, que ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe se é crente, ninguém... Pai do Senhor, irmão, desse jeito. Você não sabe mais quem é servo de Deus, você não conhece mais por causa dos seus comportamentos de vestir, meus irmãos. Ah, mas Deus não se importa com isso, Deus só quer o coração. Não vamos trazer aqui a palavra, você vai ver. O que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, não, é da palavra do Senhor. Deus só quer o coração. Onde que está escrito que Deus só quer o coração? Deus quer corpo, alma e espírito, seja plenamente santo até a volta do Senhor. Corpo, alma e espírito, seja santo. Glória a Deus, aleluia. Santo, santificação. Não haverá roupa de homem e mulher, não haverá roupa de mulher e homem. A roupa da mulher é feita para a mulher, a roupa do homem é feita para o homem. Não misture. Seja como um servo, seja como uma serva de Deus, se comporte. Glória a Deus, aleluia. Quantos homens, é pastor, meus irmãos, pregador da palavra, missionário, pregador, obreiro, calcinha apertada. A calça tão apertada que ele fica pensando como foi o milagre que aconteceu para ele entrar naquela calça, tão apertada que é, a perna fica bem fininha a perna, apertada. Glória a Deus, aleluia. A marca do corpo inteiro, meus irmãos, se agrada a Deus. Você está se vestindo como um servo de Deus? Você está se comportando como um servo do Senhor? Será, meus irmãos? Glória a Deus. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas essa é a verdade que não é minha. É a verdade que está na Bíblia. Eu estou trazendo aqui para todos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Por que muitos pararam de pregar a palavra? Por que muitos pastores pararam de pregar a verdade? Glória a Deus. Lá no final eu vou explicar porque foi que eles pararam de pregar a verdade. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. É muita coisa aqui que nós temos que trazer. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo de número 35. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 35. Nota tudo aí, meus irmãos. Não deixa nada passar. Gênesis 35. Glória a Jesus. Aleluia. Muitas pessoas, meus irmãos, isso não está só no Novo Testamento, isso também está no Velho. Então é tudo, é um completo. É completo, meus irmãos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jacó, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando Dina, filha de Jacó, glória a Deus, quando um povo que se aproximou ali próximo da terra de onde estava Jacó, um dos filhos, glória a Deus, um dos filhos de um Eteu, glória a Deus, chamado Siquém, ele pegou a filha de Jacó, chamada Dina, e levou ela e prostituiu com ela. Pegou ela e prostituiu com ela, mas quando ela voltou, que contou para o seu pai, para os seus irmãos ficaram com raiva, indignados. Glória a Deus, aleluia.
Então, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, se revoltaram. Então pegaram e foram à noite e mataram todos aqueles que tiveram feito esse mal com a irmã deles, e também, meus irmãos, com todo aquele povo. E por conta disso, Deus mandou uma ordem para Jacó, que está no livro de Gênesis, capítulo 35, a ordem de Deus para Jacó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita, e ali faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó a sua filha e todas que com ele estavam: tirai os deuses estranhos, glória a Deus, dos deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas o quê? As vossas vestes. Mudai as vossas vestes, porque as vestes que ela estava vestida não estavam agradando o Senhor. Mudai as vossas vestes. Levantai-nos e subamos a Betel. Ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam às suas orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha aí, glória a Deus, amém, igreja? Olha aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Ele mandou tirar, mudar as vestes. Deus já se apresentava lá para Jacó. Muda as vestes. Essas vestes não estavam me agradando, não. Muda as vestes, tira as orelhas, tira os brincos das orelhas. Não sou eu, meus irmãos, que estou falando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Tem que tirar, meus irmãos, mudar. Isso não é doutrina de homem, meus irmãos. Muitas pessoas dizem: porque Deus socou o coração, é doutrina de homem. Não é doutrina de homem, é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitos não querem, meus irmãos, mudar o seu comportamento e viver com Cristo. Querem viver do jeito que quiserem viver. É proibido? Não, pode viver do jeito que você quer. Quiser pintar cabelo, quiser jogar bola, quiser ir andar de fio dental na praia, tomar banho de biquíni, no meio dos homens, no meio das mulheres, mostrando teu corpo. Se tu quiser torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, para os times, se tu quiser ser idólatra, se tu quiser jogar baralho, mega sena, beber cachaça, fumar cigarro, prostituir, se você quiser fazer o que você quiser, ninguém te proíbe. Ninguém vai te proibir você fazer nada disso. Se você quiser continuar fazendo, continua. Glória diz agora que para chegar no céu tem que ter renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Jesus está falando, meus irmãos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tem que ter renúncia. Tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar os desejos, os prazeres. Tem que abandonar, meus irmãos, tudo que está contaminando. Ah, mas eu quero ver do jeito que eu quero. Então continue. Glória a Deus, aleluia. Mas vai chegar um dia que vamos ser julgados. E não há de dizer: não teve quem me pregou para mim, não teve quem me explicou. Porque Deus tem levantado os servos do Senhor nos últimos dias para pregar o Evangelho. O Senhor tem levantado os seus servos para anunciar o ano aceitável do Senhor. Não podemos nos calar perante a circunstância. Há um sistema religioso que quer calar os servos de Deus, profetas, os servos de Deus, que pregam a doutrina, que pregam a verdade. Quando aparece um no YouTube para pregar, muitos se levantam para bater contra, para dizer que é mentira, que isso é uso e costume, que Deus só quer o coração. Glória a Deus não é açougueiro, meus irmãos. Deus quer que nós vivemos, glória a Deus, aleluia, com decência e ordem na sua presença. Glória a Deus, aleluia. Então ele mandou tirar os brincos, tira os brincos, muda as vestes, tira os deuses estranhos, muda as vestes, tira os brincos, tiraram os brincos e entregaram tudo para Jacó. Para quê? Agora, por que foi que eles pediram? Para que aquele povo que tinha se destruído, aos outros ao redor, não viesse ali, meus irmãos, glória a Deus, ali perseguir eles para matar eles. Por isso ele pediu: não, tira tudo, porque se nós for fugir dentro aqui, cheio de coisas que desagradam a Deus, eles podem nos alcançar e nos destruir. Mas Deus mandou que ele venha sair, então ele mandou tirar, limpa tudo. Amém? Tem que limpar. Glória a Deus. Fica até no final. E no final eu vou trazer uma palavra mais forte ainda para você entender o que eu estou falando aqui. Que não é para me justificar, nem para me gloriar.
nem para me engrandecer, não, meus irmãos, mas é a própria palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos continuar. Abra comigo o livro de Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Glória a Jesus, aleluia. Ô Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Ô Espírito da verdade, aleluia. Amém, meus irmãos? 2 Reis, capítulo 9, verso número 30. 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Escuta a palavra de Deus. Glória a Deus diz assim: depois Jeú veio a Jezabel, e que, ouvindo, Jezabel pintou-se, glória a Deus, em volta dos seus olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Amém? Quando ela viu o profeta Jeú, meus irmãos, ela correu para fazer o quê? Pintar em volta dos seus olhos, se arrumar. Glória a Deus, aleluia. Para quê? Para seduzir. Há um espírito maligno de sedução na vida de Jezabel. Jezabel, ela tentou seduzir o profeta. E outros mais para trás ela já tinha derrubado, meus irmãos. Glória a Deus. Então, glória a Deus, ela pintou em volta dos olhos para quê? Para seduzir, para destruir o profeta de Deus. Quantos profetas de Deus estão sendo destruídos, meus irmãos? Glória a Deus, por causa das pinturas. Glória a Deus, aleluia. Mas você está pregando, glória a Deus, que não pode pintar, pode não, meus irmãos. Glória a Deus, seja o que você é, natural, como Deus te fez. Glória a Deus. Estou falando, meus irmãos, de pintura. Quer dizer que agora é para nós andar tudo bagunçado, as irmãs é para andar bagunçada. Irmão, não estou falando de bagunça, estou falando de pudor, decência. Não estou falando de grude. Tem pessoas que, meus irmãos, querem andar grudado, fedendo. Aí o esposo não procura, aí vai dizer assim, porque minha esposa anda todo jeito. Claro que não vai procurar, meus irmãos. Glória a Deus, decência e ordem, pudor, meus irmãos, decência, santidade, não é grude não, meus irmãos. Santidade não é grude, simplicidade não é grude. Simplicidade, meus irmãos, é simplicidade. Simples. Glória a Deus. Não é pecado uma irmã banhar, colocar um creme no cabelo, pentear, andar perfumada, com roupa decente, sem ser chamativo. O varão se comportar, tomar um banho, vestir uma roupa, glória a Deus, que não venha mostrar o seu corpo como instrumento de sensualidade. Andar, glória a Deus, perfumado, limpo. Não é grudado, meus irmãos. Aí muitos deles confundem, meus irmãos. Dizem assim, não, porque agora é crente, agora anda de todo jeito, toda bagunçada. Não é para andar bagunçado. Quem foi que disse? Quem foi que disse que grude é simplicidade? Grude é grude. Agora porque eu sou cego e eu andar todo rasgado. Andar toda rasgada. Aí muitos pedem o esposo, porque ele virou crente. Não é porque virou crente, porque ele desleixou. Andar de qualquer jeito. Tem que se comportar como um servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um banho, meus irmãos, um perfume, um creme. Glória a Deus, aleluia. Se comportar como um servo de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Amém? Porque eu vou deixar de me pintar, minha esposa vai deixar de me procurar. Deixa não, meus irmãos. Ele não está junto com você, não é porque você pintou o teu lábio, não, e nem pintou o teu olho, não. Não é por causa disso que ele está junto com você, não. Glória a Deus. Porque se fosse o batom, se fosse o esmalte, se fosse o pintar em volta dos olhos, fosse trazer o esposo, porque muitos esposos estão deixando seus esposos. Hein, meus irmãos? Me responda aí. Porque muitos esposos, que tá lá a mulher toda pintada, bonitinha, que se diz ela, né? E ele deixou ela. Por que foi então? Se é por causa do batom, por que o batom não segurou? Se é por causa da maquiagem, por que a maquiagem não segurou? Então, verdadeiramente é um engano. Não é isso que segura, meus irmãos. O que segura um relacionamento,
Glória a Deus, é a concordância, um com o outro, não um desprezar o outro, não um querer ser melhor do que o outro, em concordância, os dois têm que andar juntos, meus irmãos. A mulher é auxiliadora do varão, tem que andar comportado, os dois juntos, como servo de Deus, dando exemplo. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que o Espírito de Deus possa abençoar os irmãos que estão a comentar. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos os irmãos para a glória de Deus. Tem que andar decente. Não é grudado, não é fedendo. Aí perde o esposo, perde a esposa. Porque não se desleixou. Não banhava. Não passava um perfume, não passava um creme, não pichava o cabelo. Não cortava as unhas. Isso chama-se grude, meus irmãos. Chama-se imundícia. Tem que deixar mesmo, isso aí tem que deixar. Agora, a pessoa, por causa de pintura, Jezabel pintava os olhos para seduzir os profetas, para derrubar os profetas. Glória, tem muitas pessoas que vêm para tentar destruir o servo e a serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É na banda, comandei a sé. Tem muitos que não gostam de ouvir essa verdade, meus irmãos. Glória a Deus, mas eu não estou aqui para agradar a carne, nem para agradar o homem, mas para fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer, pregar o evangelho da salvação. Glória a Deus, aleluia. Livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 9, verso de número 35, diz assim: e foram para a sepultá-la, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Jezabel, a palavra de Deus diz que Jeú mandou alguém pegar ela e jogar de cima da porta do palácio de cima, da janela. E ela caiu no chão. E quando ela caiu, ela se esborrachou todo, a carruagem de Jeú passou por cima. E depois Jeú disse: olha, vai alguém pegar ela lá e enterrar ela, porque ela é filha de rei. E quando eles chegaram lá, só o que tinha sobrado de Jezabel era só a cabeça, era só as mãos e os pés, porque estava pintado. Os bichos, nem os cachorros queriam. Nem os cachorros quiseram, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quero continuar usando brinco, quero continuar usando batom, quero continuar pintando o cabelo. Fique à vontade. Não estou mandando você deixar, não. Você fica, deixa se você quiser. Deixa Deus trabalhar no teu coração. O Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Você não é obrigado, não. Amém? Só obrigado se o Espírito de Deus trabalhar. Quem convence não sou eu, estou pregando a palavra. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja. Vamos continuar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, livro de Isaías. Isaías capítulo 3. Glória a Jesus, aleluia. Deus de poder, glória. Isaías capítulo 3. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 3, verso de número 16. Isaías capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Diz ainda, mas o Senhor, disse quem? O Senhor. Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com os pés, com os pescoços erguidos, e lançando com olhares impudentes, e quando andam caminhando, glória a Deus, efetadamente fazendo um tilique com os pés, ou seja, de salto alto, caminhando e batendo, amém? Pescoço levantado, bumbum empinado, salto alto, meus irmãos. Vamos continuar. Porquanto o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá, glória a Deus, em descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e glória a Deus, e a touca e os adornos em forma de lua, os pendentes, glória a Deus, as meninhas e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, os véus e as caixinhas de perfume, e os brincos, glória a Deus, e os anéis e as joias pendentes, diz, glória a Deus, do nariz. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Olha aí, meus irmãos. Quem que vai tirar? Quem que vai tirar, meus irmãos? Não é o Senhor? Se o próprio Deus vai tirar, meus irmãos, por que você não quer tirar? Se o próprio Deus vai tirar, meus, por que você não quer tirar também?
Glória a Deus, aleluia. Portanto, o Senhor, glória a Deus, rapará a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá, glória a Deus, porá as descobertas a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor. O 18, tá? Vê comigo aí, ó. Livro de Isaías, capítulo 3, verso 18. Glória a Deus. Naquele dia tirará quem? O Senhor. Quem vai tirar é o Senhor. Se o próprio Deus está querendo tirar, meus irmãos, quem é o homem para querer colocar? Agora tu está num corpo de carne. Tu pode desfrutar do que tu quiser nessa terra, com teu corpo. Pode fazer o que você quiser, ter vontade de pecar, de mentir, de roubar, prostituir, de pintar cabelo, de jogar bola, pode fazer o que você quiser. Mas só que vai chegar um dia, glória a Deus, que muitos meus irmãos vão querer se ver livre, mas não vão mais poder porque já passou o tempo. Agora, meus irmãos, depois de sair do corpo, segue-se o juiz, depois da morte, segue-se o juiz. Agora é com Deus. Amém? Vamos continuar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Judas. Judas, lá próximo de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. O livro de Judas, capítulo 1, verso de número 19. Verso de número 19. Olha só o que a palavra de Deus diz. Livro de Judas, capítulo 1, verso 19. Estes são os que causam divisão, os sensuais que não têm o Espírito Santo. Os sensuais que não têm o Espírito Santo. Os sensuais, meus irmãos, que não têm o Espírito Santo. Glória a Deus. A sensualidade. A pessoa que é sensual, que se veste para chamar a atenção, que é para andar seduzindo, glória a Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. Esse corpo não é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Não sei o que está falando, a palavra está aí. Livro de Judas, capítulo 1, verso 19. Se você se veste para chamar a atenção, se você se veste para modo de se mostrar, se aparecer, se exibir, como instrumento de sensualidade, o Espírito Santo não está no teu corpo. A Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, mas não é para nós andar em sedução, para nós seduzir ninguém. Jezabel pintava em volta para seduzir os homens. As filhas de Sião andavam cascavelando, fazendo tilique com os pés, de pescoço erguido, para tentar chamar a atenção. E não era o Espírito de Deus ia tirar, a palavra de Deus diz que Deus vai tirar. Se o próprio Deus quer tirar, meus irmãos. Então quem anda, vamos repetir mais uma vez, 1 Judas, capítulo 1, verso 19. Estes são os que causam divisão, os sensuais que não têm o Espírito Santo. Os sensuais que não têm o Espírito Santo também. Sensualidade não atrai ao Espírito Santo. Sensualidade atrai desejo de homem e desejo de mulher para cobiçar o teu corpo. O teu corpo não é para ser instrumento de sedução. O teu corpo é para ser santo. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Muitos não gostam dessa palavra. Glória a Jesus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo. Eu estou indo rápido, meus irmãos, porque, glória a Deus, o tempo é corrido, amém? 1 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Depois você pode voltar ao vídeo e pode pegar esse versículo tudinho aí, amém? E nota. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, glória a Deus, com pudor e modéstia, não com trajes ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Olha aí como é que uma serva de Deus quer para se comportar. Olha aí, meus irmãos. Glória a Deus. Como é que uma serva de Deus quer para se comportar? Como é que ela para se vestir? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem
em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem procissão de servir a Deus com boas obras. Olha aí como é que é para se vestir, como é que é para andar uma serva de Deus. É com ordem, é com pudor, é com decência, não é com sensualidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí no 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. De que nasço de cai, de vaso, de clamandaço, de andecai, glória. 1 Pedro, capítulo 3. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 5, diz assim: E bem sabeis que ele, glória a Deus, aqui é João, perdão. 1 Pedro, capítulo 3, verso número 3 também. Glória a Deus, o enfeite delas não seja no exterior, no frisar do cabelo, ou no uso de joias de ouro, na compostura de vestido, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, glória a Deus, manso e quieto, que é, glória a Deus, precioso diante de Deus. Olha aí como é que é para ser uma serva de Deus, um servo de Deus. Glória a Deus. O enfeite dela não seja no exterior, no frisar do cabelo, ou no uso de joias, ou nos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é, glória a Deus, que é precioso diante de Deus. Vale um glória a Deus forte? Vale um aleluia? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos, irmãs. Voneide, Deus abençoe nossa irmã Jaciá, Deus abençoe nossa irmã Valquíria, Deus abençoe nossa irmã Maria Kelly, Deus abençoe seu irmão. Glória a Deus, nossos irmãos que estão aí comentando. Espírito de Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos continuar firmes, meus irmãos. Glória a Deus. Como é que é para se vestir uma serva do Senhor, um servo do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Ainda no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus, aleluia. Marca aí na tua Bíblia aí, meus irmãos. Aprenda a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses. Capítulo de número 4. Quem desprezar a santidade, não despreza o homem, mas despreza o próprio Deus. Quem despreza as coisas de Deus, despreza as palavras de Deus, despreza o próprio Deus. Amém? Aí, ó, livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso número 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Para que foi que Deus nos chamou? Para o quê? Santificação. Para ser o quê? Santo. Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha aí, meus irmãos, como é forte. Quem despreza, não despreza homem, mas despreza a Deus. Quem despreza, glória a Deus, glória a Deus, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. E quem despreza isso, não despreza homem, mas despreza a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Quem despreza a santidade, despreza a Deus. Quem despreza a santidade, despreza o próprio Deus. Leia aí comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 7 e 8. Porquanto não nos chamou Deus para o quê? Para nós ser imundo, para nós andar na imundícia. Mas, glória a Deus, porquanto não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza a homem, mas despreza a Deus. Se você desprezar o que eu estou pregando aqui, você não está desprezando a mim. Se você desprezar o que eu estou anunciando aqui, você não está desprezando a mim. Você está desprezando a palavra de Deus. Se você desprezar a santidade, você está desprezando a Deus. Deus não só quer o teu coração.
Deus quer nós por completo, corpo, alma, espírito, seja plenamente santo até a volta do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar? Diga glória a Deus. Quem está aprendendo, diga glória a Jesus. Dê um glória a Deus aí, irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Santificação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses ainda, meus irmãos. Capítulo 5 agora. E verso número 23. Preste atenção na palavra de Deus. 5, 23. Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz. Quem? O mesmo Deus de paz. Vos santifique em tudo. O vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo. O vosso espírito, alma e corpo. Seja plenamente santo, conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Será que eu estou falando aqui o que eu quero, meus irmãos? Será que é a palavra de Deus? Glória a Deus. Será que eu estou pregando aqui? É eu que estou anunciando o que eu quero? Pregando a minha vontade? Ou será que é a palavra de Deus? Veja a palavra de Deus aí. Você mesmo pode comparar o que eu estou lendo aqui nos versículos, capítulos. Pode procurar aí certinho. E o que eu estou pregando é o que está na palavra. Não é distorcido, meus irmãos. É o evangelho puro. Agora, por que muitos não pregam mais essa palavra? Porque tem muitos pastores, muitos obreiros, muitos missionários, apóstolos, conhecidos, multinacional, mundialmente, conhecidos no mundo inteiro. Por que eles não pregam essa palavra para as almas? Qual o sentido que eles têm de não pregar essa palavra? Eles não querem salvação de alma. Eles não querem que as almas sejam salvas. Sabe o que eles querem? Querem dinheiro. Eles querem dinheiro, glória a Deus, quer arrancar a pele e a lã, arrancar tudo. Glória a Deus, aleluia. Quer arrancar tudo das ovelhas, não quer ganhar, não quer salvação. Ele não prega isso nas igrejas dele, não, irmão. Procura qual é a igreja que prega essa mensagem. Caça aí no YouTube, caça aí nos lugares, caça aí nessas igrejas aí. Procura onde é que prega essa mensagem da santificação, da doutrina de Cristo. Se pregar essa doutrina, se você mostrar esse vídeo aqui para muitos deles, sabe o que ele diz? Não, irmão, isso aí é doutrina de homem. É doutrina de homem. Ó. Isso daí é um demônio acusador, está acusando o que é a palavra? Jesus disse, eu ninguém julgo, mas tem quem julga a palavra. Se a palavra de Deus está julgando contra o teu zelo, por que tu não se conserta? Quer ver do jeito que você quer? Mentindo, enganando as pessoas, para dando passe. Deixa as ovelhas ver do jeito que quer na casa do Senhor. Não corrige. Tá aí, as irmãs estão aqui, ó. As irmãs, a irmã Jássio, congrega aqui mais nós aqui. A irmã Jássio, a irmã Eloia, me conhece. A irmã Iva, ela me conhece aqui. Pergunta aí para eles no canal do YouTube aí, se eu não vivo o que eu estou a pregar. E se eu não prego o que eu estou a viver. Eu vivo e prego o que a palavra de Deus manda, meus irmãos. Não estou para agradar homem. A igreja aqui não tem muitas pessoas não, porque as pessoas não querem, meus irmãos. É poucos, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quantas pessoas só escapou no tempo de Noé? Quantos? Quantos? 50? Quantos? 1000? Quantos? 1 milhão? Quantos? 8. Só 8. Por que eles não salvaram tudo? Por que todos não foram salvos ali quando Noé chamou? Porque o povo queria viver nas vaidades, na carne, no desejo carnal, no prazer do mundo, no mundanismo, satisfazendo os desejos, o deleite da carne, os prazeres do mundo, meus irmãos. O diabo está apresentando, não ameis o mundo. Glória a Deus, a palavra de Deus diz aqui, não ameis o mundo em que o mundo há. Glória a Deus, livro de João, quero trazer essa mensagem aqui para os irmãos. Vou mandar a sé. 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, não o que no mundo há. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos não é do mundo. Glória, não ameis o mundo, não o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, glória a Deus, não ameis o mundo, e não o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Glória a Deus. O livro de João, 1 João capítulo 3, versos 15 ao 17. Glória a Deus, aleluia. Por que eles não pregam a doutrina?
Irmão, você quer me obrigar? Não quero te obrigar. Você quer ver profano? Viva. Você quer ver mentindo? Viva. Quer ver roubando? Viva. Você pode escolher o que você quiser fazer nessa terra, até meio do teu corpo, mas depois que sair dele, a gente não tem mais jeito. Depois que sair dele, vai prestar conta com Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar, meus irmãos. Continuar. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. Oh, glória a Jesus, aleluia. O capeta está desesperado porque perdeu esta batalha, meus irmãos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 12, e o verso de número 14, meus irmãos. O verso número 14 diz assim: glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Seguir o quê? A paz. E o que mais? A santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Ninguém pode ver a Deus se não estiver seguindo a paz e a santificação. Glória a Deus. Deus não chamou nós para imundícia, Deus chamou nós para santidade. Deus chamou nós para nós ser santo. Glória a Deus, aleluia. Olha a irmã, glória a Deus. A irmã Iva dizendo aí, ó, é verdade, glória a Deus. A irmã Jás, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor. Diácono Felipe, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos, amém? Seguir firme com Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, prega a palavra. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, não quero mais pregar a palavra, porque se pregar, as pessoas vão embora da igreja. Ah, irmão, se essa palavra é muito dura, se nós pregar essa palavra na nossa igreja, as pessoas vão embora. Que vai embora. Eles não vão te dar a tua salvação. Sabe quem vai dar a sua salvação? É Deus. E se você tiver medo deles, glória a Deus, de pregar a mensagem para eles, você não serve para estar em cima do altar, dentro de cima do altar. Porque Deus nos deu um espírito de ousadia, de autoridade para nós pregar a palavra. Não foi de medo. Não tenho medo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não quero ser aprovado por homem. Porque o homem, ele dá com a mão e tira com arduz. O homem é falso, meus irmãos. Mas Deus é verdadeiro. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu não fui chamado para agradar homem. Fui chamado para agradar a Deus. Glória a Deus. O evangelho do Senhor tem que ser pregado. Glória a Deus. Tem muitos meus irmãos vestidos de pele de ovelha. Glória a Deus, de paletó, gravata. Veja o dia a dia deles que eles estão fazendo aí. Estão lá na praia tomando banho de biquíni, as esposas. Estão tomando banho de cueca na praia. De noite estão de paletó. Glória a Deus, aleluia. Dizendo que é santo. Mostrando o corpo para as mulheres, mostrando o corpo para os homens. Sendo instrumento de sensualidade. Muitos não vão gostar desse vídeo, mas eu não estou aí para você não. Eu prefiro que, glória a Deus, 2 ou 3 se salvem do que o mundo inteiro perdido. É bom que Jesus fala que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que se converta e viva. Que ele venha se converter e venha viver. O prazer de Deus não é que os ímpios pereçam. O prazer de Deus é que os ímpios encontrem salvação em Cristo. Mas ele não quer. Agora, se ele não quer, meus irmãos, eu vou me corromper com eles? É claro que não. A Bíblia diz que o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, afligia suas almas todos os dias. Ló afligia suas almas todos os dias, meus irmãos. No meio de um povo ímpio, pecaminoso, eles continuavam firmes, perseverantes. Ló continuava firme, meus irmãos. Abre aí comigo. Eita, lábia sé, decai. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abra comigo. Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, de homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma, injusta, vendo as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os que piedosamente reserva o justo para o dia do juízo, para serem, glória, os ímpios para serem castigados. Amém? Leia comigo, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso número 7.
Leia a palavra de Deus. Ló, meus irmãos, encontrava-se no meio do povo, cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele se corrompeu. Ah, irmão, não tenho mais uma igreja para me congregar, toda igreja que eu vou, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo. Vai, congrega lá, não faz o que eles fazem, não. Se você vê que é errado, você conhece a Bíblia, não faça o que eles fazem. Vai lá congregar, escutar a palavra, aprender a usar a palavra. Se ele se comportar com uma palavra, amém. Só que tem uma coisa, quando você entrar nessas igrejas assim, que é mundana, você é rejeitado, você é excluído. Ele não te dá uma oportunidade. E sabe por que ele dá uma oportunidade? Para aquele que tem muito dinheiro. Aqueles que têm muito dinheiro, que eles colocam logo lá em cima do altar para ser pastor. É porque tem um dízimo alto. E ele não prega contra ele não, deixa o bichinho, deixa ele lá. Pode mexer com ele não, porque se mexer com ele vai ter dízimo no final do mês. Se mexer com ele, o dízimo vai cair lá para baixo, não vai ter dinheiro na parcela do carro, na parcela do apartamento. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade aqui, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tem a parcela no final do mês? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Todos em nome de Jesus. Que Deus possa fortalecer e possa guiar. Essa palavra, meus irmãos, possa ir de encontro às almas que estão necessitadas. Não pare de santificar o teu corpo. Porque a igreja de Deus é amor, perder a doutrina, irmão. A doutrina quem faz somos nós, não é placa de igreja, meus irmãos. A doutrina perdão, meus irmãos, falei errado. A doutrina não fazemos nós, a doutrina quem faz é a palavra. Nós temos que andar conforme a palavra. Se você pode estar em qualquer igreja que for, se a igreja se corromper, a liderança se corromper, você não se corrompe porque você está na palavra. A palavra, Jesus não falou, o apóstolo Paulo falou que sejam os meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Nós temos que ser imitador, glória a Deus, dele, embora ele foi de Cristo. Então nós temos que imitar a palavra de Deus. A placa da igreja, não fazemos a doutrina. A doutrina é feita pela palavra. Agora nós temos que cumprir ela. Se os outros se corromperem, nós vamos continuar puro. Vamos continuar santo. Vamos continuar lutando pela nossa salvação. Amém? Porque lá na igreja eu vi a irmã de salto alto. Deixa ela ver o que ela quer. Prega, se ela der a oportunidade, prega para ela. Mas se ela não se converter, continua servindo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em todo lugar que você se vira hoje, meus irmãos, tem erro. Igreja perfeita. Irmão, não vou para aquela porque tem aquilo assim. Aquela por lá tem aquilo. Onde é que encontra uma igreja perfeita aqui? Diga onde é para mim ela. Me dá um endereço da igreja perfeita. Manda aí nos comentários para mim. O endereço da igreja perfeita. Você não encontra. Igreja perfeita lá no céu. Toda igreja tem defeito, meus irmãos. Glória a Deus. Agora, nós procuramos a perfeição em Cristo. Vivemos para Ele. Andamos com Ele. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção numa coisa. Eu falei para falar para os irmãos no final do vídeo, amém? Estamos chegando quase ao final, preste atenção. Tem uma coisa, meus irmãos, que muitas pessoas não estão compreendendo. Acerca da santificação. Tem pessoas que eles vestem uma roupa comprida para dizer que é santo. Uma saia comprida, um paletó, bonitinha, a roupa não é colada, um servo de Deus, está lá todo arrumadinho. Mas muitos deles não estão fazendo, não é para agradar a Deus, mas é muitos deles para agradar o pastor. Muitos deles estão se vestindo para agradar alguém dentro da igreja. Você não pode se vestir para agradar ninguém, sabe por quê? Porque se você começar a servir a Deus, indo para agradar alguma pessoa, você não vai conseguir servir a Deus. Glória a Deus. Mas se você for com o teu coração aquebrantado para Deus, e Ele mesmo te moldar, te mudar, e você entender, não mude as tuas roupas, as tuas vestes, não, escute só, não mude as tuas vestes, porque o fulano ciclano está mandando, não mude não. Sabe por quê? Se você mudar porque ele está mandando, acontece uma coisa, você não vai conseguir se firmar, daqui a pouco você está desviado lá no bar, bebendo cachaça. É igual aquela pessoa que aceita Jesus impulsionado pelos outros. Bora, irmã, aceitar Jesus e fica empurrando. Empurra aí, vai, aceita Jesus, para ganhar uma alma aqui para Jesus. Leva aquela alma ali, passa uns dias, daqui a pouco ela se desvia. Não, porque quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus.
O Espírito de Deus é quem te convence. Não é o homem que vai te convencer. Amém? Não seja convencido por homem. Todos aqueles que estiverem na doutrina, convencidos, ou para dizer, agora eu estou na doutrina, agora eu sou santarrão, agora minha calça comprida, a calça está afogada, agora eu ando de camisa, eu ando de gravata, agora minha sala no pé. Mudou por fora e por dentro. E por dentro, como é que está por dentro? Então, quando o Espírito Santo ele muda, ele começa de dentro. Você não tem mais desejo. Muitos estão mudados por fora. Muitas pessoas são só religiosos. Muitas pessoas são só religiosos, com roupa descumprida, dizendo que é crente, dizendo que é santo, mas o coração está corrompido. São mentirosos, são fofoqueiros, são enganadores, compram e não pagam, tomam emprestado e não devolvem. Muitos deles. Agora, quando o Espírito de Deus convence, quando você é convencido pelo Espírito Santo, não precisa ninguém te mandar tirar. Você mesmo vai se incomodar, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te incomodar. Rapaz, essa roupa não dá certo. Essa roupa vai chamar a atenção dos homens. Essa roupa vai chamar a atenção das mulheres. Opa, não pode tirar aqui a roupa no meio da praia. Aqui tem que, se quiser banhar, banha com roupa e tudo. Teu corpo não pode ser instrumento para os olhos de ninguém. O corpo do varão é para a varoa, é para o esposo dela. E o corpo da varoa é para o seu varão, para o seu esposo. Não é um para os outros, não. O corpo do varão não é para as outras mulheres. O corpo é para a esposa dele. O corpo da esposa não é para os outros homens. É para o esposo dela. Glória a Deus, aleluia. Não seja convencido porque o fulano mandou eu tirar minha roupa, agora eu vou jogar tudo no mato, agora eu sou santo. E começa a vestir a roupa não comprida, o coração corrompido. Não é isso não que Deus quer, não. É por amor, meus irmãos. Não é por força nem por violência. Não venha para Jesus por força, não venha para por violência. Não se santifique por violência, por força, porque vai chegar uma hora que você vai abusar. Escuta o que eu estou falando. Vai chegar uma hora que você vai abusar. Ah, não quero mais, vou sair. Abusa. Muitas pessoas que começam aqui na igreja, vai fulano, bora aqui. Chama ele aqui para a igreja, vem aqui, aceitou Jesus. Agora eu sou crente. Passa uma semana, passa duas, daqui a pouco ele abusa, ele sai. Porque ele não foi convencido pelo Espírito Santo, ele foi convencido por um irmão que chamou ele. Ele quis agradar o irmão lá. Ele quis agradar a irmã. E quando você luta para agradar alguém, você não está agradando a Deus. Agora quando você agrada a Deus, quando o Espírito de Deus te toca, te chama, que você verdadeiramente ali vê que é Deus te chamando, alguém pode tentar te tirar, que ele não vai conseguir. Não, não saiu nada. Deixa essa roupa, deixa nada. Deixa essa saia, tá com que não, deixa ela aqui do jeito aqui mesmo. Deixa, não, eu mesmo quero. Porque já parte agora da vontade, o Espírito Deus já trabalhou. O desejo de chegar no céu, o desejo de vencer. O desejo de ser santo, o desejo de Deus. Oh, decalai tui, oh glória. Eita glória! De calabandarai tui, calabaia, sei de calabaia. Eita glória a Deus! É muito forte, meus irmãos, a presença de Deus. Não quero agradar homens. Não quero agradar homens. Quero agradar a Jesus, meus irmãos. Os irmãos podem entender que eu estou a pregar essa palavra. É para tentar me apresentar, me aparecer. Não, meus irmãos. Deus sabe a minha intenção. Em busca das almas, irmãos, que estão sofrendo, estão perecendo, estão precisando, meus irmãos. Oh, glória. Muitos pararam de pregar a doutrina, a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sinto muito forte a presença de Deus nesta tarde, meus irmãos, muito forte. Glória a Deus. E que mande calai tui canamandai talabanda sodecai. Rabadará tui calabaleta sui calabalabestei. Rabadarabadai tui calabanda sopra candarábia. Eita glória! Eita glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Santifica a tua vida com o Senhor, meus irmãos. Não por força de ninguém, meus irmãos. Não para agradar ninguém, meus irmãos. Não queira agradar homens. Não faça para ser religioso.
preguei essa mensagem, meus irmãos, porque o Espírito de Deus me tocou. Não foi só uma nem só duas vezes. Eu quis dizer, não, Senhor, não quero trazer essa mensagem. Mas o Senhor disse, prega essa mensagem. Traz essa mensagem. O povo está precisando de ouvir essa palavra. Não, meus irmãos. Oh, glória a Jesus. Eita, glória a Jesus, aleluia. Deus poderoso. Eita, glória. Eita, glória. Eita, Deus de fogo, de poder e de glória. Deus é santo, igreja. Deus é santo, igreja. Deus é santo. Ele quer que nós sejamos santos. Uma presença muito forte aqui neste lugar, meus irmãos. Uma presença muito gloriosa. Sinta perto de Deus aí também, meus irmãos. Sinta. Sinta perto do Espírito Santo de Deus. Decamandai, Shedacanta, Labassui, Decai. Oh, maravilha, oh, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Um brilho muito forte da presença de Deus. Porque Deus vê a sinceridade. Deus vê, meus irmãos, o amor. Não é para se gloriar. Porque eu já vi muitas mensagens, irmão, pregando. Não acusando ninguém, meus irmãos. Mas é com aquele ódio, aquela raiva, aquela revolta. Quer obrigar as pessoas a deixar o uso, Não seja obrigado. Eu digo que não seja obrigado, meus irmãos. Porque o Espírito de Deus, ele não quer por força, ele quer por amor. Não deixe de vestir, não deixe... Porque você está sendo impulsionado por alguém que quer te impulsionar. Não, meus irmãos. Mas por amor. Deixa por amor. Quem está me entendendo, digo glória a Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe todos os irmãos inscritos nesse canal. Esse canal vai chegar longe, meus irmãos. Porque não foi aberto por minha vontade. O Espírito de Deus me trouxe para trazer esse canal. Para trazer ensinamento. Eu falei para os irmãos. Que no dia em que eu abrisse um canal... Seria para colocar palavras, direcionar por Deus de culto ao vivo, porque os vídeos eram muito curtos, não tinha como eu fazer. Agora, como é ao vivo, meus irmãos, pode ir até 1 hora, até mais de 1 hora. Amém? Trazendo a mensagem de Deus, trazendo a mensagem da salvação. A minha vontade é que almas sejam salvas. Eu não tenho intuito de me aparecer, de me apresentar não, meus irmãos. Mas isso é um meio de que nós temos de nós ganhar alma, nós apresentar, glória a Deus, a palavra do Senhor para as vidas. Como eu sei que há muitas pessoas ligadas na internet, então um lugar que você tem para ganhar almas, um lugar que você tem para evangelizar, para fazer a obra do Senhor, não porque quer ser santarrão, porque quer ser melhor que os outros, porque está se exaltando, porque... não é isso aí não. Deus sabe, meu desejo não é isso. Meu desejo é que você se aproxime mais de Deus. O meu desejo é que você encontre Deus. Sinta paz no seu interior, na sua alma. Sinta paz no teu espírito, porque muitas pessoas oprimidas. Pessoas oprimidas, meus irmãos, fazendo a vontade de homem. Pessoas angustiadas. Pessoas tristes, perturbadas. Glória a Deus, porque eu tenho que vestir, porque eu tenho que parecer com a crente, eu tenho que parecer... É isso que Deus quer, não é isso. O que te molda é o Espírito Santo de Deus. Você sente tocado, você sente transformação, você sente diferente. Você não vai por força, nem por vontade de ninguém, você vai por amor. Você não vai para agradar o pastor, você não vai para agradar a irmã, você não vai para agradar o irmão. Você já é agora tocado pelo próprio Espírito Santo, transformado, mudado. Muda o comportamento, muda o caráter. Ainda que alguém venha lá de fora, vamos, sai daí, você não consegue sair, você consegue firmar. Você não consegue parar de buscar a Deus. Você não consegue deixar de servir o Senhor. Você não quer mais viver conforme o mundo, você quer viver diferente. Porque agora já não é mais a vontade do homem, já é o Espírito de Deus agora. Amém, meus irmãos?